Olá, galera! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam felizes, assim como eu estou também. E aí, prontos para a nossa última história sobre as bem-aventuranças? Vamos fazer uma recapitulação sobre todas as bem-aventuranças que nós aprendemos? A primeira foi: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. A segunda bem-aventurança foi: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A terceira bem-aventurança foi: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Depois nós vimos a quarta bem-aventurança foi: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Depois nós vimos: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Depois vimos: bem-aventurados os limpos de coração, porque deles é o reino dos céus. Aí depois, na nossa última aula, nós vimos: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E hoje nós veremos a nossa última bem-aventurança: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E olha só, turminha, imagina que você tenha ganhado uma bicicleta. E quando você está andando com a bicicleta, com a sua bicicleta nova, você chega numa esquina movimentada, o que você deve fazer? Parar e olhar para ambos os lados, para ver se vem algum carro antes de cruzar a rua? Ou você deve cruzar sem olhar e vai embora? Porque seria uma estupidez andar de bicicleta na rua sem olhar, não é verdade? Você poderia se machucar, você poderia vir a sofrer um acidente e ficar um longo tempo lá de cama, né? Quebrar braço, quebrar perna, não é verdade? Vamos dizer que os seus pais lhe disseram que queria que você viesse direto para casa após as aulas e que fizesse a sua lição de casa antes dele chegar. Mas o seu amigo convida você para ir à casa dele jogar um novo joguinho de videogame que ele ganhou. Você sabe que está desobedecendo, mas decide ir assim mesmo. E adivinha o que acontece? O papai e a mamãe chegam mais cedo em casa e aí vai colocar você de castigo, vai falar: agora você vai ficar um tempo sem jogar seu videogame, você vai ficar um tempo sem ir para casa do seu amigo. Eles podem punir você por desobedecê-lo. E às vezes as pessoas sofrem por causa das coisas erradas que elas fazem. E às vezes elas sofrem mesmo por fazer o que é certo. Então, é isso que a nossa bem-aventurança de hoje está falando, ó, que está aqui em Mateus 5:10. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se alguém persegue você, o sofrimento é grande. Como poderia alguém fazer você sofrer por fazer o que é certo? O versículo 11 diz bem assim, ó: vos injuriarem e vos perseguem e mentindo dizem todo mal contra vós por causa de mim, ou seja, por causa de Jesus. É divertido ser insultado, crianças? É divertido que fale mentiras sobre você? É claro que não, não é? Mas olha, o versículo 12 continua falando, ó. Jesus diz que quando isso acontece, você deve regozijar e exultar. Por quê?
porque é grande o vosso galardão nos céus. O Senhor Jesus era o homem mais justo que já viveu nessa terra. Ele foi o único que nunca fez nada de errado. A Bíblia nos diz que pessoas o odiaram e conspiraram contra ele e o pregaram numa cruz onde ele morreu. Por que as pessoas odiaram tanto Jesus e fizeram todo esse mal com ele? Jesus veio para mostrar às pessoas como seus pecados poderiam ser perdoados. Mas antes que as pessoas pudessem ter os seus pecados perdoados, elas tinham que admitir que havia pecado ou feito coisas erradas. Muitas pessoas não gostaram quando lhes foi dito que elas eram pecadoras. Quando Jesus falou, vocês são pecadores, precisam se arrepender do seu pecado. Elas decidiram, ao invés de pedir perdão para Jesus, pedir perdão para Deus do seu pecado, elas decidiram se livrar de Jesus. Aqui, ó, em João 15:18, Jesus fala bem assim, ó: se o mundo vos odeia, ou seja, nos odeia a mim e a você, saiba que primeiro do que vós outros me odiou a mim. Então ele está falando, vocês acham que o mundo odeia vocês, mas o mundo odiou a mim também. Jesus não foi o único perseguido ou que sofreu porque tomou a posição de justiça. Os discípulos eram os seus seguidores. Por terem tentado viver como Jesus, eles foram odiados e perseguidos como Jesus, depois que Jesus subiu aos céus. Alguns primeiros cristãos foram jogados para os leões, outros tiveram suas cabeças cortadas. Se você escolher viver como Jesus ensinou, você será diferente daqueles que não conhecem Jesus. Quando você faz o que é certo, as pessoas vão sempre mencionar os seus pecados e eles podem causar problemas a você. É claro que você não será pregado numa cruz ou atirado aos leões ou ter a sua cabeça cortada, mas você pode ter que ser complacente com os insultos, ser complacente com aqueles que te insultam e diz mentiras sobre você. Você deseja seguir a Jesus mesmo sabendo disso? Porque seguir a Jesus, ó, é ser bem-aventurado, é ser feliz por ser perseguido. Haverá recompensa para você. Então, ó, o que está falando aqui? Em Mateus 5:10, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Então, ó, se você está sendo perseguido, você é feliz porque você vai herdar o reino dos céus. Pense sobre isso. Não importa o que as pessoas possam dizer ou fazer a você aqui na terra, nada do que elas possam fazer irá comparar as riquezas que você irá receber no céu. Olha só que coisa maravilhosa. Quando alguém dificultar sua vida por você procurar viver como Jesus, lembre-se de que os outros também já foram perseguidos. No passado, antes de você, muitas pessoas foram perseguidas. E existem já, não aqui no nosso país, mas nos países lá do Oriente Médio, da Ásia, há muitos cristãos que são perseguidos hoje por causa de Jesus. Assim como Deus os ajudou, Ele ajuda, Ele vai ajudar você também. Você pode pensar, crianças, que você é perseguido quando alguém inveja você, porque você procura agradar Jesus. Um exemplo, se você obedece à sua professora e a professora agrada você, você faz a lição tudo direitinho, os outros que desobedecem à professora, eles vão ficar o quê? Com raiva, e por causa disso, eles podem ter inveja de você e ficar te perseguindo. Você pode pensar também em quando pode ser rejeitado porque escolhe fazer o que é certo ao invés
de imitar o resto da gangue. Ou seja, você tem uma turma de amigos que eles falam bem assim: ah, vamos ali no bar ali da esquina pra gente poder pegar umas balas. O dono já tá meio velhinho, meio cegueta mesmo, a gente pode pegar e sair correndo que não vai dar nada. E aí você fala: não, eu não vou fazer isso não, vocês querem problema de vocês, eu não vou. Então, os seus amigos podem o quê? Te chamar você de marica, de medroso, porque você não quis fazer aquilo que é errado. Você pode pensar também em quando ser perseguido, se o professor lhe ensina algo errado do que aquilo que você crê e você não aceita. É quando o seu professor diz que você evoluiu do macaco, você fala: não, eu não evoluí do macaco, eu sou criatura de Deus. E aí o professor pode perseguir, quando ele fala que existem várias maneiras de você chegar a Deus, ir ao céu, que religiões, que mantras e coisas que levam a Deus, você fala: não, eu não acredito nisso. Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único capaz de me levar para o céu. E aí o professor ou os outros coleguinhas na escola podem te perseguir, porque você não acredita na mesma coisa que eles acreditam. Lembre-se que há uma diferença, crianças, entre ser punido e ser perseguido. As pessoas são punidas por ações erradas que elas cometem. E as pessoas são perseguidas mesmo quando agem corretamente. Jesus disse que você será perseguido se viver como Ele. O Senhor Jesus não se agrada quando a gente anda por aí procurando encrenca ou tentando irritar outras pessoas de propósito. Ele se agrada quando tomamos a posição de justiça e não desistimos só porque os outros nos insultam ou dizem coisas más sobre nós. Você pode confiar em Deus que Ele ajudará a você a ser forte e a suportar a perseguição. Agora eu vou contar para vocês uma história para fixar essa nossa última lição. Lição sobre as bem-aventuranças. O título da nossa história é Não Posso Entrar Lá. Olha só, aqui estão 4 amiguinhos, 4 coleguinhas. Vamos ver o que esses 4 meninos com cara sapeca aprontaram? Então vamos lá. O trinco estalou, a trava ergueu-se e os 4 garotos desceram para fora do carrinho da montanha-russa na plataforma. Apavorante, disse Tiago. Vamos subir nela de novo? Eu nunca andei num brinquedo tão louco como esse. O Marcelo parecia um pouco esverdeado. Sim, é mesmo apavorante. Ele ofegou como se estivesse tentando engolir algo muito grande que não quisesse descer. Mas eu não quero ter que esperar naquela longa fila de novo. Vamos explorar por aí. Marcela apontou para uma parte do parque que parecia como uma rua. Era escura e misteriosa. Ouvi dizer que existe uma casa mal assombrada por lá. Ótimo, disse Beto. Vamos! Ele agarrou o braço do Caio e os dois foram primeiro. Tiago e Marcelo os seguiram em direção à rua escura. Ela tinha árvores grandes e frondosas e os prédios eram tão juntos uns dos outros que o sol não podia penetrar por eles. Apesar de ser apenas o final da tarde, quase parecia noite. Até então, tinha sido um ótimo dia. Eles tinham vindo ao parque de diversões com seus pais, mas após o almoço, eles pediram aos pais que deixassem os 4 agirem por conta própria. Eles todos iriam se encontrar novamente às 6 horas. Os garotos estavam contentes por estarem sozinhos. Olha para aquilo, disse o Caio apontando para uma loja com um anúncio que dizia Loja de Mágica. Aposto que eles têm surpresas bem bacanas lá dentro. Ei, é uma loja com fantasias e máscara e tudo mais. Isso é mesmo muito legal, disse o Beto. Outra loja tinha uma gravura na porta. Ela tinha uma bola de cristal pintada nela, algumas cartas que pareciam engraçadas e a mão de alguém. Tiago perguntou: o que é aquilo? Beto leu a placa sobre a porta. Dona Madalena Andrade, leitora de mão e tarô.
Então, o que é leitura de tarô? Perguntou Tiago. E o que significa leitura de mão? Significa que ela é uma cartomante, disse Beto, correndo para ver na porta da frente. Acha que ela poderia me dizer se eu irei formar o time esse ano? Ele perguntou. Caio e Marcelo correram para olhar na porta também. Marcelo virou-se e acenou para Tiago vir ver. Tiago teve uma sensação penetrante no seu estômago. Uma cartomante, ele pensou. Ele lembrou da discussão que ele e seus pais tiveram uma noite não muito tempo atrás, sobre horóscopos e cartomantes. Deus diz que não devemos ter nada a ver com essas coisas. Ele podia ouvir seu pai dizendo. A Bíblia chama isso de práticas abomináveis. Está lá em Deuteronômio 18, 10 até o 12. Isso significa que Deus os odiava aquela prática. Marcela agarrou Tiago pelo ombro e o arrastou para a porta da loja. Você tem que ver isso, ele sussurrou. Tiago olhou para dentro. Era mais escuro dentro do que fora. Ele mal podia enxergar o interior da sala. Nesse instante, uma mulher veio até a porta. Ela foi até eles, sorrindo para dar-lhes as boas-vindas. Bom, disse ela. Bem-vindos, entrem. Beto e Caio rapidamente entraram na loja. Quais são os seus nomes? A senhora perguntou. Sou a dona Madalena. A senhora é uma cartomante de verdade? Perguntou Beto. A dona Madalena riu bem. Ela disse misteriosamente. Existem maneiras de saber o que o seu futuro lhes reserva. Tiago recuou para o canto, longe da porta. Marcelo viu e seguiu. O que há de errado com você? Perguntou. Não posso entrar lá, disse Tiago. Por que não? Perguntou Marcelo com impaciência. Ele estava preocupado com seu amigo, mas continuava lançando os olhos lá para dentro. Ele viu Beto e Caio conversando e rindo com a dona Madalena. Eu simplesmente não posso, repetiu Tiago. Você está bem? Perguntou Marcelo. Estou bem, disse Tiago, eu apenas não posso entrar lá. Por fim, Marcelo não pôde aguentar mais. Tudo bem, você espera aqui fora, vou entrar. Ele correu para junto dos outros. Tiago ficou pensando sobre o que diria aos seus amigos. Nenhum deles era cristão, embora Marcelo estivesse indo à igreja com ele. Ele não tinha a menor ideia sobre o que Deus sentia sobre os adivinhadores. Ele esperava que os seus amigos ficassem entediados e saíssem logo, mas não teve tanta sorte assim. Após um longo tempo, Beto, Caio e Marcelo saíram. Tiago, eles chamaram. Venha aqui rápido. Tiago foi encontrá-los. A dona Madalena diz que pode nos contar sobre o nosso futuro se nós pagarmos R$ 20. R$ 20 cada um? Tiago estava contente que fosse tão caro. Ele sabia que ninguém tinha todo aquele dinheiro para gastar. Não, disse o Beto. Eu fiz um acordo com ela. Ela disse que poderia fazer uma versão resumida para nós, se pudéssemos juntar os R$ 20 entre nós. Eu tenho 9, o Caio tem 8 e o Marcelo tem 1,25. Tudo o que precisamos é dos 1,75 e já temos o valor. Não posso, disse Tiago. O que quer dizer com não posso? Beto insistiu. Você trouxe mais dinheiro do que qualquer um de nós e você mal gastou. O raciocínio de Tiago era veloz. Ele sabia que Beto não desistia facilmente. Se não cooperasse com isso, Beto poderia arruinar o resto do dia dele. Beto esticou o braço em direção ao bolso de Tiago. Vamos, cara, vamos, não temos o dia todo. Ele é maior do que eu, pensou Tiago. Ele é capaz de me dar uma surra e pegar o dinheiro. Tiago se desviou nesse exato instante. Ele estava pensando rápido. Eu tenho duas escolhas. Eu posso fazer o que eu sei que irá agradar a Deus e deixar o Beto com raiva, ou eu posso fazer o que o Beto deseja, esperando pelo melhor. Mas talvez Deus não irá se importar só por essa vez. Beto os encostou na parede. Bom, você está ou não nesta? Precisamos do seu dinheiro, ou ela não fará isso. Tiago murmurou uma rápida oração em seu coração. Deus, por favor, me ajude a fazer o que é certo. Então ele se virou, olhou diretamente para
o rosto do Beto e disse: eu não posso. O que você quer dizer com não posso? Perguntou Beto, seu rosto ficando vermelho naquele instante. Neste momento, o Marcelo entrou. Espera, Beto, deixe-me tentar. Marcelo puxou o Tiago para um canto. O que está acontecendo? Por que você está sendo tão teimoso? Tiago tentou explicar. Você não entende? Olha, Deus disse que é errado ir a adivinhadores e eu... Beto interrompeu. Eu sabia! Ele chutou a cadeira da entrada da loja. Eu sabia que isso ia acabar em Deus. De algum modo, você pensa que é muito melhor do que nós, não? Não, eu não posso, respondeu Tiago. Então, Beto interpelou, você acha que Deus vai mandar um raio luminoso aqui embaixo para nos castigar se gastar 1,75 para ler o seu futuro? Ah! Ele bateu as mãos uma na outra, na frente do rosto de Tiago. O Tiago pulou para trás e o Beto e o Caio deram risada. Não, disse Tiago novamente. Deus me ajude a saber como dizer isto, ele pensou. Então ele disse alto, é só porque isto é algo que eu sei que Deus não quer que eu faça. Eu sei que você não entende, Beto, mas como eu posso dizer que eu amo a Deus e fazer aquilo que eu sei que Ele não quer que eu faça? Beto agarrou Caio pelos ombros e começou a sacudi-lo de gozação. Ah, gritou ele, esse cara tá me deixando maluco. Marcelo foi para o lado de Tiago. Não acho que vou querer ver o meu futuro seja visto também, ele disse. O Beto ficou em silêncio em estado de choque. Tiago decidiu que era melhor ir embora enquanto podia. Vamos, Marcelo, vamos ver como está a fila para irmos à montanha-russa de novo. Marcelo riu nervosamente. A montanha-russa? O que você me diz de irmos para um refrigerante gelado ao invés disso? De repente, lembrando de como Marcelo estava esverdeado quando desceu da montanha-russa, Tiago riu e disse, eu me esqueci. Os dois caminharam rapidamente pela rua e saíram em direção à luz do sol. Você acha que eu sou um maricas? Marcelo perguntou. Não, Tiago olhou por sobre o ombro para saber de Beto e Caio. Ele ficou aliviado por ver que eles não o seguiram. Obrigado por me ajudar. Você sabe que o Beto é capaz de descontar isso em cima de nós dois, não sabe? Marcelo olhou fixamente para a calçada. Sem problemas, disse ele, consciente de que iria enfrentar. Vamos para a igreja novamente domingo? Tiago abriu um sorriso e disse, pode apostar. Ele disse, venha. Gritou enquanto saía correndo. Vamos apostar uma corrida até a bilheteria. O último a chegar vai ter que pagar. Que história bonita, não é, crianças? Por que o Tiago não queria se juntar aos outros coleguinhas para ter o seu futuro revelado? Porque ele sabia que Deus não se agrada disso. Porque lá em Deuteronômio, no capítulo 18, do versículo 9 ao 12, está escrito bem assim, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então, está escrito na Bíblia que nós não devemos deixar que as pessoas leiam a nossa mão, ficar lendo horóscopo, indo em cartomante. Porque Deus é que sabe do nosso futuro. Nós só temos que orar para Ele e falar, Senhor, obrigado por mais esse dia. Papai do céu, olha... Esse dia meu, quando você acorda de manhã, você fala, esse dia meu que está me iniciando, Espírito Santo, esteja comigo, me dê discernimento para me fazer o que é certo. Senhor Jesus, esteja comigo nas minhas brincadeiras, na escola, nos meus passeios, aqui em casa, onde estiver, o Senhor esteja comigo. Se Ele está do seu lado, para que você vai precisar que alguém adivinhe seu futuro, não é? Então, quando as duas escolhas... que o Tiago tinha, ele tinha que escolher fazer o que os amigos queriam ou fazer o que Deus se agradava. Então ele preferiu agradar a Deus e desagradar os amigos, apesar dos amigos agora terem o quê? Persegui-lo.
E quem você acha que se divertiu mais o resto da tarde? Foi o Tiago e o Marcelo, porque o Beto e o Caio ficaram lá de mau humor, ressentido porque aquilo que eles queriam não foi feito. Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado dessa história e tenham gostado também da nossa série As Bem-aventuranças 8 é a medida. E que vocês pratiquem na vida de vocês todas essas boas atitudes, as bem-aventuranças. Que você seja pacificador, que você não se importe quando alguém te perseguir, que você seja manso, que você seja humilde de espírito, que você tenha fome e sede de justiça e que você, tudo isso que você aprendeu, que você coloque em prática na sua vida diária. Bom, espero vocês no nosso próximo vídeo, mas não se esqueça, entre no nosso canal Virtudes Kids e Teens, se inscreva, curte, comenta, compartilha, que a professora Estela, às vezes, imediatamente, sim, eu não respondo vocês, porque eu trabalho, então, quando eu tô, assim, postando um vídeo, eu vou lá dar uma olhada nos comentários e respondo para vocês, tá bom? Um beijo carinhoso e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!